frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na prova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar. Aleluya. Y no quiero más errar, yo no quiero más pecar, no quiero transgredir, solo quiero a ti servir. Quiero ser más fiel, yo quiero ser verdadero, e no meu coração sejas último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. E mais, aleluia, eu já, perdona-me, já fico. Quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Aleluia. E ainda que seja dor, aleluia, que me una a ti. Oh, eu sempre, aleluia, sempre de suplicar mais perto quero estar. Aleluia, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo
Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos. Glórias a Deus, a paz, Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um programa da Superintendência da Juventude. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso pastor superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, e nosso pastor superintendente da comunicação, pastor Paulo Roberto. Glórias a Deus, nós estamos aqui, somos da Sub-Região Leste, somos da área Bom Jesus. Estou aqui com o irmão Jefferson, líder da área Bom Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a irmã Paula, nossa jovem também. E nós vamos iniciar este programa com um tema: por que eu não consigo ser servo? Glórias a Deus. Nós vamos estar fazendo um breve intervalo, vamos trocar um pouquinho, mas já voltamos com os irmãos. O soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, a um Deus que em nossa frente está. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós viemos aqui para falar do tema. Qual é o tema? Porque eu não consigo ser servo. Por que eu não consigo ser servo? Ah, meu Deus, hein? Que situação, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos, hoje em dia, têm uma certa dificuldade, né? Para ser servo, né? Tem um servo obediente e tem um servo desobediente, né? Então hoje é isso que nós vamos falar no programa, né? Exatamente sobre isso, sobre o servo, né? Por que eu não consigo ser servo? Glória a Deus. Muitos jovens até tentam, né, irmão Paulo? Sim. Né? Até tentam, fazem de tudo para ser servo, mas chega a um certo ponto, eles não conseguem obedecer, né? Não conseguem alcançar a obediência. Sim. Né? E a chave de tudo é a obediência. Glória a Deus. Então, um servo, para ser um servo bom e fiel, né, ele tem que ser obediente. Obediente, né, ao seu líder, obediente ao seu pastor. E não tão somente isso, mas também com seus pais também, né, na obediência com seus pais, que é muito importante, né? E hoje em dia, né, quantas coisas estão acontecendo, né? Jovens que têm dificuldade de alcançar esse objetivo, né? de alcançar essa meta de ser servo, não é? Tem uma grande dificuldade, né? Porque talvez ele não consegue obedecer, lhe falta forças, né, irmão Paulo? Sim. O que a irmã acha desse tema? Eu acho esse tema bem interessante, né? Porque por que a gente não consegue ser servo? Por que a gente não consegue alcançar a obediência? Porque nós temos que buscar. Para a gente poder alcançar a obediência, nós temos que buscar. Buscar o quê? Buscar a Deus, buscar a vontade de Deus. Quando nós colocamos no nosso coração que nós queremos fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, nós conseguimos ser servo. Porque nós estamos servindo a Deus porque estamos fazendo a vontade de Deus. É bem interessante. Exatamente, né?
algo tão interessante que além da obediência também, né, tem, melhor dizendo, né, que a submissão, né, tem a submissão. E a submissão é interessante que ela tem um grande encaixe com a obediência, né. Então, quando a pessoa passa, né, seja um jovem, né, seja qualquer um, que tem essa dificuldade, né, de ser servo, não consegue se submeter a uma certa liderança, e o líder chega e fala para aquele jovem, amanhã terá consagração, né? Não é? E aí, eu diz assim, amanhã consagração a partir das 9 horas. Vocês lembram, né, que nós relatamos isso lá na reunião lá? Então foi algo tão interessante nessa reunião que nós fizemos para os jovens lá, né, na nossa área, que acabei relatando sobre isso, porque há jovens que tu diz assim para ele, olha, amanhã tem a consagração, e às 9 horas. Daí o jovem chega, que hora lá que ele chega? Meio-dia. Meu Deus Na hora do estudo. Na hora o da jovem palavra. chega meio-dia e chega 1h. E até inclusive, nós relatamos na reunião, foi tão interessante, que há jovens, muitas das vezes, né, que ele vem de entrar meia-noite na consagração, ele entra 4 horas da manhã, porque estava comendo X e cachorro-quente. Comendo X e cachorro-quente. 3, 4 horas da manhã. Daí esse jovem, que hora que ele chega? Meio-dia, 1h. Meio-dia, 1h. E que hora termina a consagração? 5 horas. 5 horas da tarde. Aí, esse servo, né? Será que ele é servo? Não. O líder falou para ele, olha, tu tem que estar aqui 9 horas da manhã. Não está obedecendo, né? seu servo. Pá, daí, né, ele chega lá ainda, né? Chega lá na consagração, né? 1h da tarde, né? Tirando lá a remela dos olhos, né? Bah, cheio de soneira ainda, misericórdia. Digo, bah, o que está acontecendo, né? Bah, esse servo é uma luta, é uma batalha. Então, aí o que acontece com esse jovem? Em vez de ele conseguir ser obediente, ele não vai conseguir. Porque como Deus vai aceitar uma consagração como essa? Um jovem que ele 2 horas, 3 ou 4 horas da manhã, ele está comendo um X, né? E aí depois ele diz assim, líder, 1h da tarde, 1h30, eu não consegui dormir. Por que será? Daí Deus revela, né? Na hora Deus revela. Sim. Meu irmão, mas e aí? O que tá fazendo na madrugada, né? Sim. Mas irmãos. Então esse tipo de... Como esse jovem vai conseguir vencer, lutar contra a sua própria carne? Não tem como. Consegue. Não consegue. Aí ele olha, chega assim 5 horas da tarde. Ele mal chegou. Já terminou a consagração, já está tomando um café da tarde. Foi bem rapidinho. Foi bem ligeirinho. Me agora consagrei. Chega em casa, toma um café. Aí vem o lutão, vem uma baita de uma luta lá, né? No outro dia, no domingo, quem sabe, numa segunda, acontece uma certa situação, ele vai procurar o líder. Líder, tem um problemão, eu não consegui vencer uma área da minha vida. Meu irmão? Mas por quê? Que hora que tu apareceu na consagração? Pois é, daí ele não vai falar, ele vai ficar quieto, Sim. né? Então, por quê? Porque ele não está obedecendo o seu líder. Ele não está conseguindo ser um servo obediente a Deus. Né? Ele não está conseguindo se submeter a Deus. O que é interessante, né, que Jesus ele escolheu 12 discípulos. Né? A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 discípulos. E o que é interessante que dentro desses 12, nós podemos ver que Jesus, um desses 12 discípulos foram bem usados por Deus, mas foram servos obedientes a Deus. Quais são esses servos que nós poderíamos falar aqui? Poderíamos falar sobre Filipe, foi, né, extremamente usado por Deus, né? E era um jovem, quem sabe, assim, que estava sempre questionando, sempre perguntando algo, para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Filipe estava sempre ali ao redor de Jesus, não tão somente como Filipe. Qual era o outro servo que andava com Jesus? Os outros servos? Pedro, todo mundo conhece. Pedro é famoso, né? Todo mundo fala em Pedro, né? Uhum. Pedro, né? Judas também, que foi um traidor. Foi praticamente um servo, né? Que andou com Jesus também. Então, João, foram apóstolos e discípulos extremamente, né, treinados por Jesus, né, instruídos por Jesus, que foram extremamente servos. E se nós analisarmos na igreja primitiva, né, foi extremamente usado por Deus esses
esses discípulos que se tornaram grandes apóstolos, né? Por quê? Porque eles foram obedientes. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que a gente precisa fazer para alcançar essa meta? É necessário que um jovem, primeira coisa que ele tem que fazer, se nós analisarmos isso que eu estou falando, Filipe estava sempre, quem sabe, né, na beira da praia, né, ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, glória a Deus, ali em Cafarnaum, em outros lugares, não tão somente ele, como Tiago, João, né, André, estavam todos ali ouvindo a instrução de Jesus, glória a Deus. E é interessante, se não me falha a memória, acho que é em Lucas capítulo 5, né, que Jesus vem vindo e Jesus vê 2 barcos, se não me falha a memória, e ele escolhe praticamente um barco. Ele escolhe o barco de Simão, né? E havia 2 homens ali lavando as suas redes. Estavam lavando as suas redes. E ao lavar as suas 2 redes, né, eles tinham acabado de pescar e não tinham pescado nada, né? Não pescaram nada. E o que aconteceu, né? Então, Jesus decidiu escolher o barco de Simão. Jesus escolheu aquele barco para poder dar um ensinamento naquele lugar. Glória a Deus. E ao chegar para dar um ensinamento naquele lugar, o que acontece, né? Ele encontra um servo chamado Simão. Glória a Deus. Simão deu lugar para Jesus naquele barco. E muitos jovens não dão lugar para Jesus no barco. Jesus escolhe o barco. Aleluia. Glória a Deus. Dá para dar glória a Deus? Glória a Jesus. Jesus escolhe o barco, né? Mas alguns, né, não abrem, né? Não deixa Jesus entrar no barco. E Jesus entrou no barco de Simão. Glória a Deus. E ao entrar no barco de Simão, após ele dar aquele grande ensinamento, eu imagina Pedro observando toda aquela cena, né? Pedro de certo estava cansado e de certo estava até dando uma soneira, né, no meio daquela escola que Jesus estava dando. Jesus estava dando praticamente uma escola ali, né? E por que eu estou lhe falando isso? Muitas das vezes um jovem, ele precisa estar na escola bíblica dominical. Ele precisa, para ele ser um servo obediente e alcançar a obediência, ele precisa fazer parte da escola bíblica dominical. E é exatamente naquele momento que estava ali Jesus dando um ensinamento naquele lugar, para aquela multidão de pessoas que estava ali, né? Estava ali Pedro, sentado, Simão Pedro, escutando Jesus falar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava ali, ouvindo. Glória a Deus. Porque Jesus escolheu aquele barco e decidiu dar um ensinamento. E muitos jovens até hoje em dia não conseguem ter uma grande pesca na sua vida, porque estão pescando coisas erradas. Exatamente. Né? Estão pescando coisas erradas. Ele não consegue estar numa consagração, né? E chega 1h, 2h da tarde, porque ele está pescando algo que é errado, né? Ele não está conseguindo alcançar a submissão, a obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que é interessante nisso tudo, irmãos, que o jovem ele precisa alcançar a obediência de ser servo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o que é interessante é que Pedro ali agora, naquele momento, está recebendo todo aquele ensinamento. E ao receber todo aquele ensinamento, ele está participando da escola. Depois de Jesus ter falado ali, ter dado todo aquele estudo, aquela instrução, Jesus então olha para Pedro, né, e diz para Pedro, né, pegar a rede, aleluia, e atirar a rede. Mas Jesus, eu pesquei a noite toda. Senhor, aí Pedro disse, mas Senhor, pela tua palavra eu vou atirar a rede. Então Pedro aprendeu a ser servo, aleluia, quando disse, eu vou atirar a rede, por causa da tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, por que ele falou isso? Porque ele primeiro aprendeu. O jovem, para ele ser servo, ele tem que aprender primeiro. Aleluia. Ele tem que ir ali, ele tem que estar ali, ele tem que aprender. Depois que ele aprender, oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Daí sim, Jesus vai chegar e vai dizer para ele, agora sim, Pedro, tu pode atirar a rede. Ai, glória a Deus. E Pedro disse, mas sob tua palavra, por causa da tua palavra,
eu vou atirar a rede. E a Bíblia diz que ele atirou, quando só que quando ele atirou aquela rede, glória a Deus, quando ele puxou, ele viu aquilo assim: Senhor, eu sou o mais pecador. Glória a Deus. Porque ele viu que Jesus escolheu logo o barco dele para usá-lo. Glória a Deus, porque Aleluia. ele aprendeu a ser servo. Glória Aleluia. a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então é necessário a gente ser servo. E quando o jovem ele aprende a ser servo, ele aprende a lançar a rede no lugar certo. Aleluia. Aleluia. Glória Oh, a Deus. glória a Deus. Aleluia. Então, é isso que Deus quer de você, jovem, que está aí. Aleluia. Aleluia. Assistindo esse programa, Jesus falando contigo. Oh, glória a Deus. Quem sabe você não consegue ser servo, não consegue atirar a rede no lugar certo. Aleluia. Mas Jesus diz: atira a tua rede. Oh, glória a Deus. Atira a tua Aleluia. rede na escola bíblica dominical. Oh, glória a Deus. Aleluia. Atira a tua rede no culto de ensinamento, no culto de doutrina. Oh, glória a Deus. Que aí quando tu puxar a rede, tu vai ter revelação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso que é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a É necessário ser, então, servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Já aconteceu isso contigo, meu Paulo? Já. É. Também quando a gente não vai... tem um tempo que a gente está ali buscando, e tem um tempo que a gente não consegue. Mas o tempo que a gente está buscando ali, a gente começa a aprender mais. Se a gente parar, a gente parece que não está aprendendo nada. A gente parece que esqueceu tudo, né? Mas quando a gente começa a buscar de novo, a gente começa a aprender mais e começamos a colocar em prática. Começamos a ser servo, a obedecer a nossa liderança, né? Estamos ali buscando a vontade de Deus, sendo servo. É difícil levantar de manhã? É. A gente quer ficar deitado, quer ficar dormindo mais um pouco. A carne diz assim, ó, não, fica só mais um pouquinho. A carne é terrível, né? A carne assim se manifesta, né? A carne. Só mais um pouquinho, Né? aí passa 1 hora, 2. Bah, aí o jovem chega... levanta assim, bah, olha pro relógio de novo. Bah, tem que me consagrar. E a carne assim, dói mais um pouquinho, né? Bah. Daí já levanta, quem sabe o jovem se levanta pela manhã. O pai e a mãe já tá passando um café, aquele cheiro de café, já fica lutando com o jejum, já fica lutando com a consagração. Né? E a carne diz, fica em casa, toma um café. Bah. Já aconteceu várias vezes comigo. Então, olha aí, ó. Glória a Deus. Mas ainda bem que a gente tem a graça. Aleluia. Aleluia, É a glória a graça. É a graça que nos leva, aleluia, para a consagração. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem faz isso, nega-se a si mesmo, consegue atirar a rede. No Aleluia. lugar certo. No lugar certo. Aleluia. Ele consegue atirar a rede no lugar certo. E quando ele atira a rede no lugar certo, o que ele vai adquirir? O que Pedro adquiriu quando ele começou a puxar aquela rede? Ele adquiriu sabedoria, conhecimento, Aleluia. revelação. Oh, glória a Deus. Porque Jesus disse, agora sim, Pedro, eu subi no teu barco, tu ouviu o meu ensinamento, oh, glória a Deus, agora sim, aleluia, Aleluia. tu atira a rede. E ele disse, mas pela tua palavra, aleluia, eu vou atirar a rede. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Depois que Pedro tirou aquilo, Jesus viu que Pedro estava adquirindo conhecimento, sabedoria, revelação. O que aconteceu? Pedro, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus quer de um jovem, que ele seja servo. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que se nós pararmos para analisar, né, tem tantas passagens na Bíblia Sagrada que relatam sobre isso. Né? Nós poderíamos analisar um povo que estava escravo, não é? Lá no Egito. Glória a Deus. Estava escravo lá no Egito, nos trabalhos forçados. Não é? Os egípcios, né, colocando o povo de Israel naquele sofrimento. Glória a Deus. Até Deus levantar, oh glória a Deus, um homem de Deus para libertar eles, que foi chamado Moisés. Glória a Deus. Quando Moisés, ele vai lá, né, e tira o povo do Egito, glória a Deus, Moisés e Arão, aleluia. Então Moisés,
ele começa a levantar servos. Aleluia. Eles deixam de ser escravos do Egito. Aleluia. E passam a ser servos de Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. É a mesma coisa, mas é coisa extraordinária, né? Glória a Deus. E ali o que Deus faz? Deus começa a dar instrução para Moisés. E naquela instrução, aleluia, Deus começa a levantar, né, ali homens usados por Deus, né? Como quem Deus levantou ali como servo, né? Josué, Caleb. Glória a Deus, Eliezer. E assim Deus foi levantando. Ah, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Contanto que a Bíblia diz que Moisés ele foi liderando o povo. E aonde Moisés ia, Josué sempre ia junto com Moisés. Acompanhava. O seu sucessor estava ali. Com ele. Exatamente. Ele estava sendo instruído. Estava sendo instruído. Glória a Deus. E é algo tão extraordinário quando a gente alcança essa palavra-chave chamada obediência. Alguns, quem sabe, pensam assim, alguns jovens assim, mas eu já ouvi isso aí em todos os programas, sempre a mesma palavra, mas Deus requer que nós sempre mencionamos ela, para que nós nunca esquecemos que nós devemos obedecer. Para ser servo tem que obedecer, tem que ser submisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que você tem a dizer, meu Deus? Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então a gente tem que ser servo. Servo. Né? Quantos jovens hoje em dia não conseguem ter essa obediência, não conseguem alcançar a obediência, assim como Josué caminhou com um líder chamado Moisés, né? Moisés, ele caminhou, antes de ele fazer toda essa atividade, primeiramente ele teve que aprender com Jetro, um sacerdote, o seu sogro. Ele teve que ser servo. Aleluia. Ele teve que ser servo de Jetro. Aleluia. Teve que ir lá cuidar das ovelhas. Aleluia. Ele teve que se submeter primeiro ao sacerdote, a um líder chamado Jetro. Oh, glória a Deus. Aleluia. E é isso que o jovem tem que ter. Para ele alcançar essa meta, ele tem que ser obediente, obedecer. Quantos jovens hoje em dia não conseguem ter essa vida exemplar da obediência, né? Ele não consegue. Ele, por exemplo, o líder fala algo para ele, como nós estávamos relatando, né? Fim de semana agora tem um retiro, né? E aí ele não comparece no retiro. Misericórdia, perde um baita de um retiro, perde toda aquela glória de Deus, né? E é claro, alguns jovens têm algumas dificuldades, têm alguns problemas, né? Que nós entendemos. Mas é necessário que nós convenhamos a orar uns pelos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas Deus está procurando jovens servos. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Glória Senhor. a Jesus. Oh, glória a Deus. Você que está aí nos assistindo e você não consegue atingir essa meta de ser servo. Aleluia. Mas Jesus vai te dar esta graça para te obedecer. Oh, glória a Deus. Glória Jesus a vai te dar esta graça, jovem, para você alcançar esta meta, aleluia, da obediência, de ser servo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, se nós pararmos também para analisar, né, quantos jovens não conseguem ser submissos, né, e obedientes aos seus pais, também é uma questão também, né? Não consegue obedecer aos pais. Não é? O pai fala e o filho não obedece, né? Alguns jovens assim, pai, eu vou num culto, e ele vê de ir num culto, ele vai para outro lugar, foge para outro lugar. Meu filho, aonde tu vai? Pai, eu vou para a igreja. E aí de repente ele não vai para a igreja e vai para outro lugar. Daí o pai liga para o líder, e aí, o meu filho não veio para casa ainda. Vai, e não apareceu. E aí? Glória a Deus. Ou diz que vai na casa de um irmão e não vai. E não vai, né? Então, que servo é esse, né? Glória a Deus, né? Então, ele não consegue obedecer nem os pais. E esse jovem, provavelmente, ele não consegue ter o seu ministério, não flui como um rio de água viva, né? O seu ministério está travado, a sua vida espiritual está travada. Glória a Deus. E eu vejo assim que muitas das vezes o jovem, ele vê te pegar e sentar e conversar com o líder,
e se abrir a situação que está passando, ele acaba se isolando. Ele acaba se isolando e não se abrindo às coisas que estão acontecendo na sua vida. Né? Às vezes o problema é em casa, né? Com o pai e com a mãe. Né? E aí ele chega lá e não consegue, né? Não consegue louvar ao Senhor, ele não consegue nem cumprir uma escala, porque está com um problema. E alguns jovens querem resolver isso tudo, né? Na sua própria vontade. Glória a Deus. Aleluia. Mas é necessário que o jovem venha se abrir com o líder, conversar, contar o problema, contar a situação que está passando, a dificuldade. Eu estou com esse problema. Líder, eu não consigo. Líder, eu quero vir nas consagração. Eu não consigo. Eu estou com um problema na minha casa, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Eu não consigo. Eu quero comparecer, mas eu não consigo. E aí o que ele acaba fazendo? Ele acaba indo para outros lugares. Em vez de ir para a igreja, o diabo age na mente desse jovem e leva ele para outros lugares. Aleluia. E aí o líder pergunta, mas por que esse jovem não está aparecendo? O que está acontecendo? Né? Por que ele não está conseguindo? Mas se o líder tem revelação, o líder vai entender que ele está com um problema com seu pai e com a sua mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é necessário que o jovem venha se abrir, né? Venha se abrir, venha abrir o seu coração, como nós estávamos lá no culto há pouco tempo, né? Deus trazendo revelações, né? Que é necessário a pessoa abrir o coração, o jovem abrir o coração para Deus. E muitos jovens não conseguem abrir o coração para Deus. E quando o jovem não consegue obedecer a Deus, ele não consegue nem ler a palavra de Deus. Ele não consegue ler a palavra de Deus, ele não consegue entender os mistérios de Deus. Consegue até ler, mas não tem Exatamente. entendimento. Não tem entendimento, não tem revelação. Ele lê a palavra de Deus. E às vezes a gente vê jovens, né, que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Mas como está o seu interior? Ele não consegue obedecer. E aí não resolve. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí esse jovem também está isolado, com a sua vida isolada. E ele não consegue ser servo, ele não consegue se submeter à liderança, não consegue. Porque tem problemas na sua vida. Mas o jovem é necessário ele vir e falar com o líder, contar o que está acontecendo. Glória a Deus. E o que é interessante, irmãos, e o que eu digo assim, além de ser interessante, é quando tu observa um jovem, né, ele começa bem, está buscando a frente de Deus, está obedecendo, está indo bem. Mas daqui a pouquinho começa a surgir uns problemas na vida dele e ele não consegue mais atingir aquele patamar espiritual com Deus. Ele não consegue mais atingir aquele patamar espiritual com Deus. Porque ele se isolou. Acabou se isolando. Glória a Deus. Porque estava com problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava com problema. E aí ele acaba não contando a situação que está acontecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se o jovem se abrir para o líder e falar, líder, eu estou passando por essa situação. Eu estou passando por esse problema. Aleluia. Por essa dificuldade. Eu não consigo estar aqui no sábado porque eu tenho um problema no meu lar, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, né? Se é um jovem também que tem filho, né? Que já é pai de família. Sei lá, não sei, eu sinto que Deus está falando com alguém aí. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, jovem. Procura te abrir com o teu líder. Aleluia. Se tu não está conseguindo ir para as consagrações, se tu não estás conseguindo ir nos cultos, tu vai num culto e tu aparece num culto de doutrina, numa quarta. E aí depois, no sábado, no culto da juventude, tu não consegue comparecer. Né? Porque tu está numa batalha espiritual. Tu não está conseguindo vencer isso sozinho. E é interessante que ninguém consegue vencer nada sozinho. Glória a Deus. Como é que a gente vence uma batalha também, né? Indo pra guerra. Exato. Queremos a vitória, vamos pra guerra. É isso Não aí. é em casa que nós vamos vencer, nós vamos alcançar a nossa vitória. É indo pra guerra. É indo pro jejum, é indo pra oração, é indo na madrugada, orar a Deus. Se abrir com Deus na madrugada é uma coisa assim extraordinária. Tu se sente tão bem. Parece que Deus tá assim, ó, bem pertinho de ti, assim, tu tá ali desabafando. Quando a gente desabafa com Deus, abre nosso coração verdadeiramente, a gente sente um alívio, a gente sente uma paz, assim, que a gente chega até a fazer, sabe? Sente aquele alívio, Sim. né? O alívio da presença de Deus. Uma irmã
uma irmã chamada Ana Júlia dos Santos colocou assim: a obediência prova a nossa fé, pois a fé vem a partir do que cremos, e quando desobedecemos, negamos a nossa fé. Sendo assim, o Senhor não é o Senhor da nossa vida, com isso não se torna servo. Viu? A desobediência, viu? A pessoa não consegue se tornar servo. Viu só? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque para a pessoa se tornar servo, ele tem que ter uma comunhão com Deus, ele tem que ter intimidade com Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se nós analisarmos na Bíblia Sagrada, irmãos, né? Vamos pegar aqui a família de Jacó, né? Uma família enorme, né? Uma família que era uma tribo, uma família enorme, não é? Família enorme. Mas dentre um deles, né? Deus olhou e decidiu dar uma túnica para aquele jovem, 17 anos, se não me falha a memória, né? Ele tinha, né? José. Glória a Deus. Deus decidiu. Mas o que o seu pai tinha grandes sonhos, como nós sabemos na Bíblia Sagrada. Jacó tinha grandes sonhos. Viu aquela escada, os anjos subindo e descendo. Né? Eu imagino, né, ele chegando e contando para todos os seus filhos, sentado, contando os sonhos que ele teve. Né? Meu filho, uma certa feita eu tive um sonho. Eu estava em um certo lugar chamado Betel. E parei naquele local lá, e estava deitado sobre uma pedra, e tive ali então uma grande visão. Quando eu fui me encostar, ele contando para os seus filhos, quem sabe os seus filhos, né? Eu imagino, né? E ali José, Judá, Naftali, Rubens, todos observando toda aquela cena e olhando, e ele contando para os seus filhos. Glória a Deus. E ali, irmãos, o que é interessante, que Deus então levanta um no meio deles, né? Com a mesma figura, né? Com o mesmo jeito do seu pai, sonhando igual ao pai. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. E José, se nós pararmos para analisar, ele foi um servo obediente, obedeceu, mas os seus irmãos não obedeceram. Eram desobedientes. Seu pai mandava eles pastorear, eles iam lá fazer outra coisa. Estavam sendo desobedientes, não estavam sendo servo fiel. Exatamente. Seu pai. Então, e aí o que acontece? O pai está dando uma instrução para os seus filhos, contando, quem sabe, a história para os seus filhos, contando a história para José, e dizendo tudo o que aconteceu, contando a história de como foi com ele, Esaú. Olha, né? Uma certa feita, estava eu lá com meu irmão chamado Esaú, né? Houve aquela questão lá, né? Uma troca, eu fiz isso, né? Mas quem sabe Jacó dizia, não, mas eu errei, falando para eles. O teu pai já errou uma vez, teu pai já mentiu uma vez. Oh, glória a Deus, aleluia. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E quantos existe isso, irmãos? Não é? Eu sei porque eu sou pai hoje. Mas o que é interessante, irmãos, é que quando um filho olha para um pai que ele é um homem de Deus, né, ele quer ser igual ao pai. Ele observa a caminhada do pai, tudo que o pai faz. Não é? E ele olha assim, eu quero ser igual ao meu pai Jacó. Eu quero ser parecido com Jacó. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que os seus irmãos se levantaram contra Jacó. Glória a Deus. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. E eu creio que é isso que Deus... Muitas vezes Deus entrega uma túnica para um jovem. Glória a Deus. Uma túnica. Mas eu vejo que levanta uma luta, né? Uma luta. Glória a Deus. E contra a vida dele. Sim. No mundo espiritual. Por causa daquela túnica chamada salvação que Deus deu para a vida dele. E faz de tudo para ele perder aquela túnica. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas mesmo José passando por toda aquela luta que ele passou com seus irmãos, com a sua família, aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, ainda que ele passou por toda aquela situação, oh bendito é o nome do Senhor, oh glória a Deus, ele não negou a fé, aleluia, oh glória a Deus, oh bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus prosperava, tudo que ele colocava às suas mãos, Deus prosperava. Aleluia, e eu creio que Deus quer fazer isso com jovens que querem se tornar servos
obediente aos seus pais, como foi José. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas também temos servos obedientes, né, que têm a desobediência, que não querem obedecer também. Sim. Os seus pais. Nós temos 2 jovens. Qual era o nome deles? Ofni E Finéias. Sim. O que eles faziam na tenda da congregação? Eles não obedeciam o pai, né? Ou melhor dizendo, não obedeciam o líder, chamado Eli. Não obedecia a ele. E primeiramente Deus também. E Deus também, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é necessário que o jovem venha ter uma certa intimidade com Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus. Glória a Deus. Nós podemos aqui um exemplo de José, que foi um exemplo de um jovem excelente na presença de Deus, que mesmo com toda a sua luta, com toda a sua família que ele teve, com toda aquela luta que ele teve em sua família, oh glória a Deus, mas ele não desistiu de buscar a Deus. Aleluia. Oh glória a Deus. Ele continuou buscando a Deus. Aleluia. Ele continuou se submetendo a Deus e encontrando a forma de servo, de ser servo. Oh glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele se afastou da sua família, mas depois ele ganhou ela todinha para Deus. Oh glória a Deus. Jesus. Oh bendito é o nome do Senhor. Oh Aleluia. glória a Deus. Por isso que Deus conta com jovens que orem pela sua família, que sejam José, aleluia, que orem pela sua família, que busquem pelos seus pais. Oh glória a Deus. José poderia estar afastado, mas quem sabe ele não buscava a Deus pelos seus pais. Quem sabe praticamente ele foi rejeitado pela sua família, mas estava ali buscando a presença de Deus, aleluia, pelos seus pais, pelo seu pai, aleluia. Por quê? Porque ele adquiriu o perdão dentro de si, aleluia. Glória a Jesus. E tudo isso, irmãos, faz parte, aleluia, faz parte de alcançar a forma de ser servo. Aleluia. A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da minha palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Então, tudo que José fazia, ele foi bem instruído, ele ouviu primeiro, e aprendeu com seu pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como assim, irmão Gerson? Porque o seu pai Jacó perdoou Esaú. Aleluia. Glória a Deus. Perdoou Esaú. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele aprendeu a ser um servo obediente a Deus. Glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer com os jovens. Ele quer que os jovens cheguem a um patamar da obediência. Quem sabe esse jovem que está aqui ouvindo nós hoje, esta noite, nesse programa, né, não consegue se desenvolver espiritualmente. Até mesmo vai no culto da juventude, participa do culto da juventude, mas não consegue ser um José. Está com problema na sua família, não consegue se desenvolver espiritualmente. Aleluia. Oh glória a Deus. Mas Deus está dizendo para você, jovem, oh glória a Deus, aleluia, não desista. Glória. Oh bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não desista, permaneça firme nos caminhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia, permaneça firme, firme. José foi firme, José foi até o fim. Oh glória a Deus, e não desistiu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos dar aqui um pequeno intervalo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Nós Jesus. vamos escutar um louvor agora e você fica aí glorificando e adorando o nome do Senhor nesse programa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória Bendito a é o Jesus. nome do Senhor. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Deixa Deus usar. Sé que ves la turbulencia que hay en mi corazón, por eso pido tu atención, oh mi Señor, que viene a desanimarme y yo nada logro hacer, solo acudo a ti, sé que obrarás, pero pido una cosa, solo una pediré.
no dejes que mi fe vaya a desvanecer. Aleluia. Porque desespero o me inquieto si sé que tú conmigo estás, que aún en tu silencio experimento gran bonanza en tempestad. Por eso entrego alma y cuerpo a tu perfecta voluntad, pues nunca fallaste ni desamparaste a quien en ti puso su fe. Una vez lo escuché y me bastó para creer que agradable es hacer tu voluntad. Por eso dije con certeza y no me retractaré: ven y opera en mí tu perfecto plan. Aleluya. Y que aún en medio del dilema, que el deseo que hay en mí de agradarte siempre permanezca aquí. Porque desespero o me inquieto si sé que tú conmigo estás, que aún en tu silencio experimento gran bonanza en tempestad. Por eso entrego alma y cuerpo a tu perfecta voluntad, pues nunca fallaste ni desamparaste a quien en ti puso su fe. Porque desespero o me inquieto si sé que tú conmigo estás, que aún en tu silencio experimento gran bonanza en tempestad. Por eso entrego alma y cuerpo a tu perfecta voluntad, pues nunca fallaste ni desamparaste a quien en ti puso su fe. Oh, aleluya. Glória a Su Deus. fe. Oh, aleluya. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos aqui. Nesse momento eu vou estar fazendo a leitura dos irmãos que estão videologados juntamente conosco. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nosso tema é: por que eu não consigo ser servo? Aleluia. Temos aqui o irmão Paulo Koch, paz, oração e união. Irmã Keila Mendes, glórias a Deus. Glória a Deus. O irmão Marcos Oliveira Borges, área sede geral. Deus abençoe, irmão Marcos. O irmão Wesley Alexandro, paz, oração, união, alvorada. A irmã Ana Júlia, que está participando bastante conosco, Glória de a Cachoeirinha, glórias a Deus. Aleluia. Nossa irmã Cristiana Miller, da área Bom Jesus, está Glória fazendo a os Deus. pedidos de oração, logo após estaremos orando também. Que Deus abençoe. Irmã Catiele Maciel, glórias a Deus. O irmão Paulo Bragé, paz, oração, união. A irmã Mira Machado, paz, oração, união. Nossa irmã Thalia Wisniewski, glórias a Deus, paz, oração, união a todos. A irmã da área Bom Jesus, Aleluia. glórias a Deus. A irmã Andressa Maciel, paz, oração, união. Glória, Nosso glória a supervisor, irmão Paulo Jair, glórias a Glória a Deus. Deus. Irmã Kathleen Daniele, paz, oração, união. Nosso irmão Elias Daniel, glórias a Deus. Irmã Esther Escola, paz, oração, união. Que Deus abençoe a irmã Esther. Aleluia. O irmão Samuel Carvalho, irmã Nara Ortiz, de Cacequi. O irmão Guilherme Maciel, Deus Aleluia. na frente, Glória a glórias a Deus. Jesus. O irmão Eduardo Santos, de Palhoça, Santa Catarina. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. O irmão José, irmã Eduarda Quadros, glórias a Deus. E nossa irmã Elisama Abigail. Que Deus abençoe. Glória a Nesse Jesus. momento, a irmã Beatriz vai estar fazendo uma leitura de uma palavra e nós vamos conversar um pouquinho sobre esta palavra e que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem para falar contigo nesta noite. Aleluia. Nosso tema é: por que eu não consigo ser servo? Glória a Talvez Jesus. tu ache uma dificuldadezinha pequena, que para ti é bem pequenininha, mas que te impede muitas vezes de ser servo. Nós vamos estar lendo uma palavra então. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 13 e versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A palavra de Deus nos diz que quando nós resistimos um líder, nós estaremos resistindo a Deus. Se o líder fala para um jovem,
manda mensagem, né? Vamos lá orar, hoje tem oração. E o jovem fala, hoje não, hoje eu tô, né, assim, tô cansado, hoje não dá, né? Já vamos botar também uma desculpa da carne, muitas vezes, que hoje não dá, hoje eu vou ficar, né, sentado, deitado, hoje eu vou dormir cedo, né? Então é uma palavra que nos chama muito a atenção, porque muitas vezes isso acontece com muitos jovens, e nós também já aconteceu muitas vezes conosco, né? Porque isso é uma coisa que acontece sempre, com cada jovem. É uma área difícil de vencer muitas vezes na vida do jovem, a desobediência, de não obedecer o líder, não obedecer, né, às autoridades. Os pais também se incluem muito neste assunto, né? Nós vemos a importância de nós sermos servos. Uma das coisas que mais aparece também na palavra de Deus é sobre ser servo, né? E muitas vezes muitos jovens têm uma grande dificuldade nessas questões, mas é pela graça que nós vamos conseguir vencer. É através do jejum, da oração, da palavra de Deus que nos conforta. Temos a palavra de Deus que nos diz também, né? Não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes. Não é apenas ler a palavra, guardar ela. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Glória a Jesus. A irmã tem algum exemplo, irmã Paula, sobre ser servo na Bíblia? Temos. Em Daniel, capítulo 1, né? E verso 8, diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, Daniel, ele e os seus amigos eram servos. E escolheram não se contaminar com as coisas do mundo. Glória a Jesus. Escolheram não se contaminar com as iguarias do rei. E foram bem diferentes. O chefe dos eunucos achou que ia causar problema se ele não desse alimentação a mesma que os outros. Mas daí ele pediu, dê uns dias para nós, que você vai ver a diferença. E eles foram obedientes a Deus, seguindo a palavra de Deus. Não se contaminando com o mundo. Que nem nós não nos contaminarmos com o mundo, nós vamos estar obedecendo a Deus, vamos estar sendo servos de Deus. Não se contaminando com as coisas do mundo, né? Muitos jovens estão presos na internet, não conseguem. Aí passam horas na internet e quando é para buscar a Deus, quando é para fazer a obra de Deus, não tem força, não consegue. Aí não consegue, né? Não consegue ser servo. Porque ao invés de estar lançando a rede no lugar certo, está lançando a rede no lugar errado. Nas redes sociais, em jogo, em vídeos, em várias coisas. Por exemplo, um jovem está deitado mexendo no celular e aí ele olha a hora, tá na hora da oração, mas é só mais um capítulo aqui da minha série, eu vou assistir mais um pouquinho. A série tá tão boa, sabe? E aí Deus já olha aquilo ali, sabe? E já se entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se retira naquele momento porque está agradando a sua própria carne e não está agradando a Deus. Porque está dando espaço para a carne e não para Deus. E por que quando vem luta, vem dificuldade, não consegue vencer? Porque ao invés de estar revestido, né? Não tá. Porque não buscou. Porque nós temos que buscar nosso escudo, nós temos que buscar nosso capacete, a nossa proteção de Deus. E não buscamos. E aí quando vem as lutas, vem a guerra para nós enfrentar, somos atingidos e não conseguimos vencer. Glória a Jesus. Aleluia. Um dos revestimentos espirituais para nós também é servirmos. Não é somente oração, jejum, palavra. Nós temos um tripé. O tripé do crente, ele é oração, jejum e palavra. Mas entra esta palavrinha dentro disso. Porque não adianta nós sermos servos, nós orarmos, jejuarmos, lermos a palavra de Deus e não sermos verdadeiramente servos. A gente tem o costume de muitas vezes ser servo e achar que aquilo ali está bom. Só que às vezes nós podemos fazer um pouco além. Nós não estamos aqui para fazer nada para o homem. Nós estamos aqui para fazer para Deus. Quando o nosso líder nos pede algo, não é para ele que nós temos que fazer.
Nós temos que ir com alegria, pensando em dar o melhor daquilo que nós fomos fazer, aquilo que chegou até nós como um pedido da nossa liderança, que foi alguém colocado por Deus na nossa frente. Então nós temos que ser servos e pensar também que nós podemos fazer algo a mais, não só aquilo que está sendo pedido a nós. Aleluia. Nós temos que atentar à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós deixamos de buscar, nós deixamos de sentir a presença de Deus muitas vezes, deixamos de ter um pouco mais de intimidade com Deus, porque não estamos sendo servos verdadeiramente. Aqui tem uma palavra em Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Glória a Jesus. Aqui eu estava escutando o momento ali em que o nosso líder estava aqui conversando, e um dos assuntos que é mais falado dentro deste tema que nós temos no dia de hoje é sobre a obediência. Ser servo, ele inclui a palavra obediência. Então nós temos que ser obedientes. Nós que somos jovens, muitas vezes é difícil. Nós que somos jovens, às vezes a carne nos puxa para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Nos puxa, como os irmãos estavam falando aqui, a questão da consagração. É uma luta muitos jovens estarem numa consagração. Claro, muitos não podem, muitos trabalham. Nós entendemos. Aqueles que podem se esforçam no seu trabalho. Mas aqueles que têm a oportunidade, mas não aproveitam. Eu creio que hoje mesmo eu estava falando com a irmã Beatriz sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar assim, ó. Nós vemos, nós olhamos até mesmo nos status das nossas irmãs, dos nossos irmãos, a volta de Jesus. Isso está sendo um dos assuntos mais falados no momento. Não é algo que, eu escuto isso há muito tempo. Mas pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser nesta madrugada. E nós estamos preparados, estamos sendo servos o suficiente para receber o nosso galardão no céu. Porque muitas vezes nós pensamos, eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço ao pastor, à minha liderança, aos meus pais. Se tu não obedece àquele que é a tua autoridade dentro da igreja, dentro da própria casa, então tu não está sendo obediente a Deus. Porque está escrito na palavra que nós temos que ser obedientes às autoridades. Vamos ser obedientes ao nosso líder. Muitas vezes o nosso líder comenta ali, o irmão Jefferson, sobre jovens que meio que relatam: mas o líder é chato. O líder isso. Mas se o líder fizesse assim seria melhor. Aquela liderança, ela está ali porque ela foi colocada por Deus na nossa frente. Aleluia. Não foi emocionalismo do homem, do pastor, que colocou aquele líder ali na nossa frente, não. Aquela pessoa que está ali, ela foi colocada por Deus primeiramente. E se nós não obedecemos a homens, nós também não obedecemos a Deus. As irmãs têm algo a acrescentar também, entrando neste assunto da obediência? Muitas vezes o líder fala para o jovem: jovem, não vai por aí que tu vai se machucar, não vai por aí que Deus disse que não dá, sabe? E o jovem, vai por tentação, sabe? Da carne, sabe? Se inclina para aquela coisa que o líder disse que não dava para ir por ali. E o jovem vai, cai, se machuca, e depois quem é o errado? É a liderança, É isso que nós temos que atentar também. A nossa liderança, ela está ali para nos dar conselhos que vêm da parte de Deus. Está aí uma forma de ser servo, de ser obediente. A nossa liderança, ela está ali para nos aconselhar, ela está ali para nos instruir. Se o teu líder te falou: não faz isso, não faça isso, pelo amor da tua alma. Esta autoridade que foi nos colocada à nossa frente são homens e mulheres de Deus. Não vamos achar que nem o nosso líder ali da área. Ele é um líder mais quietinho, mais na dele.
mas quando ele pega para sentar-lhe a palavra na gente, é a palavra, né? Mas ele é assim, é a forma dele. Nós que somos as ovelhas dele, conhecemos a forma que ele é. E glória a Deus, eu glorifico a Deus por ter um líder como ele. Aleluia. Um homem de oração, um homem de palavra. E todos os líderes são assim. Foram postos por Deus na nossa frente. Então, eu creio que eu tenho a convicção de que quando a liderança nos fala, não faz isso, nós não devemos fazer isso. Nós temos que atentar à voz da nossa liderança, para entendermos que Deus está falando muitas vezes. Deus não fala por profecias, Deus não fala através de sonhos. Temos aqui um exemplo. Eu gosto mais de que Deus fale comigo através de sonhos. A irmã é através de profecias, sonhos, visão, como? Profecias. Profecia. E a irmã? Profecias. Profecias. Nós temos pessoas que querem ouvir a voz de Deus de formas diferentes. Eu não prefiro tanto a profecia. É bom, glórias a Deus. Mas eu gosto mais de ouvir a voz de Deus em sonhos. As irmãs já preferem a profecia. E muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes o nosso líder, o nosso pastor, os nossos pais, que também são, muitas vezes, nem todos estão na casa de Deus, nem todos buscam a Deus, mas é os nossos pais também. Nós temos que ouvir a eles, escutar a voz deles, porque eles estão ali, são homens, mulheres de Deus. Nossas lideranças são pessoas que foram colocadas por Deus. E se eles estão falando é porque o próprio Deus falou com eles. O Espírito Santo falou com eles. Que aquilo que estamos querendo fazer não é aquilo que está na vontade de Deus. Então é isso que a juventude de hoje precisa atentar também, né, irmã Beatriz? Que nós precisamos buscar mais confiança em Deus, buscar mais confiança na liderança, atentarmos, né, à voz de Deus quando ela fala conosco. A irmã tem algo a acrescentar? Glórias a Deus. É tremendo, né? Sim, a gente tem que... Porque foi Deus que colocou ali. Se a gente não obedecer ao nosso líder, não ser submisso a eles, nós não vamos conseguir ser submissos a Deus. Porque como que nós vamos conseguir alguma coisa? Pedimos algo para Deus, mas nós não somos obedientes ao nosso líder, a quem o Senhor colocou ali. Como que nós vamos conseguir? Então nós temos que procurar buscar, né? A sermos servos bons, fiéis, obedientes. Porque a obediência é tudo. Se a gente não ser obediente, a gente não consegue avançar, a gente não consegue sair do nosso lugar. Então nós temos que negar a nossa carne. A nossa carne às vezes não quer ser obediente, não quer. Mas nós temos que nos humilhar e dizer, carne, eu vou ser obediente. Eu vou buscar e eu vou levar. Minha carne não quer ir comigo, eu vou. Mesmo a gente não querendo, é bom a gente ir. Porque Deus, ele sempre fala conosco. A gente não quer, tá fraco, não consegue. Mas é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. Quando a gente não tá fraco e não consegue, a gente vai e busca e Deus se revela para nós. Porque Ele nos ama. Deus não fica feliz em ver o seu servo, o seu filho triste. Deus não gosta de ver ali. Ver o filho tá ali, tá na casa, tá buscando, mas não consegue ser obediente. Tá ali, tá buscando, tá indo, vai no jejum, vai na oração, mas não consegue ser obediente. Obedecer é importante. Glória a Deus, aleluia. É um dos mandamentos também, né? Temos aqui a palavra em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A importância de nós sermos servos. Logo após a palavra de Deus nos diz, né? Muitos daqueles que irão dizer naquele dia, eles vão dizer, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Operei milagres em teu nome, fiz em isso. teu nome. Mas o Senhor vai rejeitar. Eu não vos conheço. Imagine quando chegar este momento e nós acharmos que vamos entrar e de repente receber essa notícia, né? Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Mas, Senhor, tem alguma coisa de errado.
olha aí, pede para olhar de novo, meu nome está aí sim. E Deus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, a importância de nós sermos servos um dos outros também, não só ao pastor, não só à liderança, temos que ser servo. Eu preciso ser serva. Nossas irmãs que estão aqui precisamos ser servas. Você que está nos escutando nesta noite, Aleluia. nós precisamos ser servos. Glórias a Deus. Vamos estar aqui atualizando os irmãos que estão conosco. Glória o irmão a Deus. Tiago Endrigo, Deus na frente de Alvorada. Glórias Glória a a Jesus. Deus, aleluia. A irmã Marizane Rampinini, paz do Senhor. Irmã Letícia Rodrigues, paz, oração, união. Glória a O Deus. irmão Cláudio Omiro Rodrigues, glórias a Deus. Irmã Lourdes Maria, glórias a Jesus. O Aleluia. irmão Kevin Rodrigues, a irmã Loreci Belos, paz, oração, união, área Vila Jardim. Glória Está a Deus. pedindo oração pelas suas filhas. Nossa irmã Maria Buges, paz, oração, união. E nossa irmã Thalita Isabel, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar fazendo uma oração neste momento. Quero estar pedindo para a irmã Beatriz fazer esta oração pelos nossos pedidos de orações que foram feitos aqui. Nossa irmã Cristiane Miller fez orações por libertação, por salvação de almas. Nossas irmãs aqui estão pedindo bastante oração e é algo que a juventude também está necessitando. A igreja, nesse momento, é o que Aleluia. mais necessita de oração. Nós vamos estar fazendo uma oração, então. A irmã Thalita Isabel também está pedindo oração pelos seus pais. A irmã Beatriz nos dirige em oração. Espírito Santo de Deus e Eterno Pai, Glórias a Jesus. estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós colocamos, Pai, estes pedidos de oração, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, cada alma, Senhor, cada vida, cada família, Senhor. Espírito Santo, que Tu venha alcançar, Senhor, libertação, salvação, salvando, Senhor, estas almas daquilo que só o Senhor sabe que elas precisam. Espírito Santo, nós colocamos nas Tuas mãos estas almas. Salva, Espírito Santo, cura, Senhor, liberta estas almas. Senhor, nós sabemos que o Senhor ainda é um Deus que faz milagres. O Senhor ainda é um Deus, Pai, que salva almas, Senhor, e que ainda ajuda, Senhor, estas almas, Pai, a estarem na Tua casa. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, ajudar a cada jovem, Senhor, a ser obediente, Senhor, a ser, Senhor, praticante da Tua palavra e que a Tua vontade venha a ser feita, Senhor, em cada vida, Espírito Santo, e em cada alma, Senhor. Transforma cada jovem, Senhor, e molda, Senhor, a cada vida, Senhor, com a Tua libertação, Senhor, com a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos liberta daquilo, Espírito Santo, que nós precisamos mudar, Senhor, eu te peço, e que a Tua vontade venha a ser feita, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, nós vamos pedir neste momento que você que está nessa programação juntamente conosco, temos bastante irmãos até videologados junto conosco, compartilhe essa programação. Deixe seu like, comente, nos ajude aqui dando alguns exemplos que você talvez está vindo na sua mente. Coloque aqui também. Você irá ser edificado, irá edificar vidas nesta noite. Aleluia. Compartilhe esta programação para que mais vidas também possam ser edificadas. Lembrando, o nosso tema é por que eu não consigo ser servo. Irmã Beatriz, a irmã tem mais algum exemplo para dar de ser servo? Quando Deus... também vamos falar em esperar em Deus, porque na palavra de Deus fala que Ana, quando ela orou a Deus, Deus falou para ela esperar em Deus. E ela foi obediente a Deus, e Deus recompensou ela com a espera dela, sabe? E eu me espelho muito nesta palavra, porque Deus fala diretamente comigo sobre esperar em Deus. Porque muitos jovens não conseguem esperar em Deus. Na consagração nós estávamos conversando sobre este assunto,
com os jovens, porque é uma coisa que a gente precisa ser obediente nesta palavra também, neste assunto, em esperar em Deus. Porque Deus fala para o jovem, não, jovem, não é agora, espera mais um pouco aí, né, fulano, não vai agora, né, senão vai dar alguma coisa errada, porque não é de Deus, né. Nós conversamos sobre esse assunto na consagração e é uma coisa que acontece com muitos jovens, sobre não conseguir esperar em Deus, porque a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus quer a nossa espera, quer que nós estejamos no tempo de Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, nós, que nem o pastor falou hoje no culto, não é nós que corremos atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de nós. Então, se nós esperarmos em Deus, a vontade de Deus vai se cumprir em nossa vida. E ouvir a voz de Deus, muitas vezes o Espírito Santo fala para nós, vai orar, vai isso, vai aquilo, né? E a gente fala, agora não dá, agora eu tô lavando a louça, agora eu tô varrendo a casa. Mas era o tempo certo ali de tu largar a vassoura e dobrar os teus joelhos no quarto e orar, porque quem sabe lá na frente Deus ia ter um livramento para a tua vida. Deus ia estar te livrando de algo antes de acontecer com a tua vida, né? Glória a Jesus. Glórias a Deus. E é algo também muito importante, né? Que nós vemos a juventude hoje em dia muito ansiosa. Não querem esperar o tempo de Deus, né? Nós vemos isso nitidamente no meio da juventude. Nós vemos que muitos jovens, eles acham que não vão conseguir vencer. Aleluia. E eles querem porque querem, porque querem. Né? Querem para agora, né? Querem tudo para agora, só que o Senhor fala com eles. O Senhor usa a liderança, como nós estávamos falando agora há pouco. O Senhor tem os seus meios. O Senhor avisa antes de algo acontecer. Aleluia. Então, muitos jovens não querem esperar. É por isso que hoje nós vemos muitos jovens desviados. Nós vemos uma juventude fraca espiritualmente. Deus poderia operar milagres. Deus poderia fazer coisas grandiosas. Temos jovens que querem esperar o tempo de Deus. Temos sim jovens Aleluia. Que buscam a vontade de Deus. Mas temos aqueles jovens que também precisam da nossa ajuda em oração, precisam que nós cheguemos a eles e começamos a conversar, ver aquilo que está errado. Talvez muitos jovens, né, têm um pouquinho de dificuldade para chegar na liderança. Mas Deus nos chama para ser servos e para nós nos fortalecermos espiritualmente. Tem coisas que talvez uma irmã não vai chegar no líder, porque talvez ela tenha vergonha, não vai chegar na líder, na esposa do líder, porque ela não se sente bem, mas ela vai olhar nós como um espelho e ela vai ver em nós que ela também pode confiar. E é por isso que nós também precisamos estar edificados, precisamos estar firmes na presença de Deus, porque muitas vidas vão chegar em nós para pedir um conselho. Não, irmã Miriam, eu estou assim, assim, assim. Talvez aquilo que tu estás passando, um dia eu também já passei. Talvez aquilo que alguém vai chegar na irmã Beatriz, na irmã Paula, nós já temos passado por aquilo e nós vamos poder dar uma boa experiência. Aleluia. Nós vamos viver aquilo. Não basta nós apenas falarmos, nós temos que vivermos. Não basta apenas lermos, nós temos que vivermos a palavra de Deus. Então nós temos que nos achegar a Cristo, nos aproximar, nos colocar, sermos servos de Deus, porque tem pessoas que estão necessitadas, jovens, muitos jovens, moços, moças, nós vemos que realmente necessitam de uma grande ajuda espiritualmente. E nós estamos aqui para fazer a obra, para sermos servos, para ajudar aqueles que estão fracos. Muitas vezes nós pensamos, mas irmã Miriam, eu estou pior do que aquela pessoa. Mas a própria palavra diz, é quando Paulo disse, né? Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, é ali que eu estou forte. Aleluia. Então, muitas vezes, eu lembro que esta palavra é uma palavra que fala bastante comigo. Uma certa vez, eu cheguei na minha liderança e comecei a conversar com a minha líder. E eu falei que eu estava passando por um momento. E ela falou, irmã Miriam,
quando tu pensas que tu tá fraca, é ali que tu tá forte. Só que eu não entendia aquela situação. Até então eu cheguei na minha líder porque eu não entendia. Ao meu ver, eu não estava bem espiritualmente para ajudar alguém. E Deus enviava pessoas, como Deus é tremendo, né? Que Ele envia pessoas até nós para nós vermos que não é nós que podemos algo. Nos momentos em que a gente mais passa luta, eu digo por experiência própria, nos momentos em que eu mais passo lutas, é nesses momentos que Deus coloca pessoas para me aconselhar, para me ajudar, jovens que precisam de ajuda, talvez de oração, talvez precisam de uma palavra, talvez não estão se sentindo muito bem. Então é nesses momentos que Deus quer nos usar. Então eu peguei e vinha jovens pedindo aconselhamento. Eu pensava, mas meu Deus, porque isso é um dos questionamentos que mais surgem na nossa vida, né? Porque se eu tô assim. Eu peguei e falei com a minha líder, olha, eu não sei não, hein? Elas estão ouvindo em mim, mas eu não sei o que eu passo para elas. Eu tô pior, eu tô numa situação pior do que elas. Como é que eu vou ajudar elas? E daí a minha líder veio com esta palavra. Quando tu pensa que tu está fraco, é ali que tu estás forte. Por quê? Porque as nossas orações, lá na frente, elas vão ter um grande efeito. Tem orações, que nem a irmã Beatriz estava falando agora, o Espírito Santo nos leva a orar. Ele fala, para o que tu estás fazendo e vai orar. Quantos jovens não fazem isso? É uma questão de também obediência à voz do Espírito Santo. Quantos jovens escutam o Espírito Santo falar, vai orar, e não oram? É nesse momento que talvez Deus dê um livramento, como a irmã Beatriz estava falando. Deus iria nos fortalecer, iria, não para agora, lá na frente. Orações também que são necessárias, que vão fazer o efeito ali no momento. Talvez o Espírito Santo nos leve a orar. Deus está quebrando um laço do diabo lá do outro lado da cidade, em algum parente, em alguém que conhecemos e que amamos e queremos, que talvez não é salvo, queremos que essa pessoa aceite Jesus, queremos que ela seja salva. Muitas vezes é nesses momentos que nós precisamos atentar à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sermos servos verdadeiramente atentando à voz de Deus. Glórias a Deus. Vou estar lendo aqui também mais os irmãos que estão conosco. A irmã Mainara Rampinini, glórias a Deus, está pedindo oração aqui por seus parentes. Glórias a Deus. Irmão Mateus Gomes, Araquaraí, paz, oração, união. A irmã Ana Luísa, glórias a Deus. O irmão Ricardo Viana Belos. Área Vila Jardim, glórias a Deus. A irmã Nathalie, Deus abençoe a irmã Nathalie. Glórias a Deus. Eduardo Alexandre Freitas. Área Leopoldina na escuta, glórias a Jesus. Aleluia. Irmã Carolina Silva, paz. Marcos Vinícius Moraes, paz, oração, união. Glória a Deus. Ministério Restauração no Rio de Janeiro, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. O irmão Roger Pecker, Leopoldina na escuta, glórias a Deus pelos nossos irmãos. A irmã Ana Luísa, glórias a Deus. Aleluia. Eu tenho aqui, hoje eu trouxe algumas palavras de pouquinho em pouquinho. Você que tem a sua Bíblia aí, abre juntamente conosco no livro de João, capítulo 12, versículo 26. Esta palavra sobre ser servo, né? É uma palavra que fala bastante conosco. Em João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória. A irmã Beatriz estava falando, né, ali sobre Ana, e me veio esta palavra. Para nós vermos, né, a palavra de Deus está dizendo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Ana estava ali servindo a Deus. Ana não estava ali em vão. Ana estava num momento difícil. Ela estava, talvez, com os seus pensamentos atordoados. Talvez, eu não sei o que se passava na mente dela.
Mas eu sei de uma coisa que está escrito na palavra de Deus. Ela saiu de onde ela estava. Ela se levantou e ela foi até o templo, até o tabernáculo. Ela foi até aquele lugar. Ela tomou a iniciativa de se levantar. Eu lembro que numa live que nós fizemos aqui, foi algo que falou bastante comigo sobre Ana. Ana, ela não apenas saiu. Ana estava ali cansada. Nós percebemos também que Ana estava triste, porque logo depois dela fazer a oração, a palavra de Deus diz, e o semblante dela já não era mais o mesmo. Então nós vemos, né, como é importante muitas vezes tomarmos a iniciativa de nos levantarmos, de irmos até a presença de Deus. Senhor, eu tenho essa dificuldade em servir. Senhor, eu tenho essa dificuldade em obedecer aos meus pais. Eu tenho essa dificuldade em obedecer à minha liderança. Talvez falta um pouco de iniciativa. Não adianta nós orarmos por obediência. Talvez temos jovens que oram por isso, porque reconhecem que não são obedientes. Ai, Senhor, eu preciso ser obediente. Amém. O jovem encerra sua oração ali, ele vai orar sobre ser obediente uma semana depois. Eu creio que esta oração, Deus até escuta, mas não vai fazer efeito, porque Deus não está vendo o esforço. Nós temos que nos esforçar, nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Se nós queremos algo, nós temos que começar a trabalhar naquilo, colocar perante a presença de Deus também, Aleluia. mas começar a nos esforçar para que isso possa acontecer. Nós vemos, né, muitos jovens que têm uma grande dificuldade em oração, em jejum. Mas nós precisamos tomar atitude, tomar Ana como exemplo. Ana, ela se levantou, a palavra de Deus diz que ela... a palavra de Deus, ela nos diz, ela se levantou. Então isso nos mostra que Ana, ela estava sentada. Ela estava sem fazer nada, sentada. Muitas vezes nós estamos sentados sem fazer nada. Aleluia. Sabemos que algo precisa ser mudado em nossas Glória a vidas. Deus. Sabemos que precisamos orar mais para podermos servir melhor a Cristo. Não a homens, como nós falamos há pouco tempo. Não estamos aqui agradando a homens. Não viemos aqui para agradar o pastor Paulo Roberto. Não estamos aqui para agradar o pastor Adriano Licidônio, ou até mesmo agradar o nosso líder. Estamos aqui para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, está como nossa prioridade. E nós vemos isso, que é algo muito importante. A palavra de Deus diz, se alguém me serve, siga-me. Quantas vezes nós vemos pessoas que dizem, não, eu sou servo, mas não está seguindo a palavra de Deus. Não está seguindo os passos de Jesus. Eu muitas vezes, quando estou numa indecisão, ou até mesmo no meu momento de oração ali com Deus, eu falo, Senhor, o que tu farias se tu estivesse aqui no meu lugar? Isso é algo que nós devemos fazer também. Perguntar para Deus, nos colocar, servir como Jesus também serviu aqui nesta terra. Nós vemos um ato de servo de Jesus, foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Um grande ato de ser servo. Ali, eles ficaram espantados, pensando talvez, meu Deus, o que ele está fazendo? Quem deveria lavar os seus pés era nós, e ele está aqui lavando os nossos pés. Glória a Deus. Jesus, ele se colocou à disposição de mostrar que todos somos servos. Não tem uma... Como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. Mas não tem uma escadinha, digamos assim. Não, primeiro vem o pastor, depois vem o líder, aí depois vem a irmãzinha lá, depois vem o irmãozinho que está na portaria. Não, todos temos que ser servos. Todos temos que ajudar da mesma maneira. Não importa se é para o pastor ou não importa se é para a irmãzinha, que talvez quase nem recebe a oportunidade no culto. Nós temos que fazer tudo com amor. Amar ao Senhor. Amar a Deus. Amar o nosso próximo. Amar os nossos irmãos. Assim como Cristo amou a igreja. Isto é uma palavra bem interessante, né? Vem
tudo em ser servo. Vem sobre amar a Deus, vem Glória sobre a Deus. amar os nossos irmãos, vem obediência, vem tantas outras coisas que, se nós fôssemos procurar o que realmente é ser servo e colocar todos os assuntos em pauta, nós não teríamos tempo, nosso tempo também já está curto. Mas glórias a Deus por isso. Estamos aqui glorificando Aleluia. a Deus, e que talvez esta programação edifique a sua vida. Coloque mais em oração. Você que pensa, eu quero servir melhor a Cristo, talvez esta palavra seja para ti. Se tu não consegue servir, está difícil, tente se esforçar um pouquinho mais. Porque a própria palavra diz, o reino dos céus ele é tomado por esforço. Nós não podemos ficar sentada como Ana estava no primeiro momento. Temos que nos levantar como Ana se levantou e tomar a iniciativa de ir até a presença de Deus e colocar, Senhor, eu preciso ser servo. Eu sei que o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso da minha liderança não está certo. Eu quero mudar. Aleluia. Irão vir muitas dificuldades, né? Nós sabemos que quando colocamos algo na presença de Deus, vem muitas dificuldades, muitos impedimentos. Mas é aí que o Senhor quer ver se nós realmente queremos aquilo que estamos Aleluia. pedindo. Glórias a Deus, as irmãs podem acrescentar um pouquinho também. Eu vou dar um testemunho meu. Eu lembro que quando eu tinha, né, essa coisa de desobediência, eu não ia para a consagração porque o líder mandou. Eu ia para a consagração porque era forçada, sabe? Mas depois que eu tomei uma iniciativa, né, quando converti a Deus, né, eu tomei uma iniciativa. Eu falei, não, eu vou ir porque eu quero mudar o meu jeito de ser. Glória a Deus. Eu vou me levantar e ir para a consagração porque eu reconheço que eu preciso mudar. Amém. Por mais difícil que era levantar de manhã cedo e ir para a consagração, o meu pensamento era não agradar o líder, mas agradar a Deus. E mostrar para o líder também que a gente precisa ser obediente. O líder falou, vai para a consagração às 9 horas da manhã. E o jovem não vai às 9 horas da manhã. Mas o pensamento que eu tinha era, eu vou ir porque eu preciso mudar. O momento em que o jovem toma a iniciativa de querer ir para a consagração porque ele reconhece que ele precisa mudar, Deus começa a abrir portas para buscar a presença dele, portas de oração, começa a dar oportunidades para buscar a presença de Deus. E no momento em que eu me coloquei aos pés de Deus para fazer verdadeiramente a vontade de Deus, as portas, as coisas começaram a se abrir. As coisas que eu enxergava de um jeito carnal, a gente enxerga de um jeito espiritual. Aleluia. A gente olha as pessoas na rua não com um olhar carnal, mas com um olhar espiritual. Esse aí precisa de ajuda, aquele ali precisa disso, aquele ali precisa daquilo. Quando a gente se coloca na obediência, não aos líderes somente, mas a Deus, a ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero falar contigo na consagração, vai lá, porque eu preciso falar contigo. E eu levantava e ia. Às vezes eu estou fazendo as coisas dentro de casa e Deus fala assim, tu tem que orar agora, está na hora de orar. E às vezes eu deixo o que eu estou fazendo para ir dobrar no meu joelho no meu quarto e falar com Deus. E quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, eu vejo que Deus queria ter um encontro comigo ali. Porque eu lembro que quando eu dobrei os meus joelhos no quarto, eu comecei a chorar e eu vejo que é uma vontade de Deus a gente dobrar aquilo ali. Sim. Os nossos joelhos dobrados, os nossos jejuns que estamos fazendo, nada é em vão. Sabe? E é tão bom quando a gente coloca no nosso coração que a gente quer mudar. A gente se sente mais leve, se sente tranquilo, que quando a gente quer mudar realmente, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Mas nós temos que querer mudar, querer E não deixar somente Deus. querer, né? Sim, Também tomar a iniciativa. exatamente. De falar, não, Senhor, eu vou mudar, então eu vou fazer assim, 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 porque foi o que o Senhor falou comigo. Então não é somente querer. Nós temos que querer, obedecer e nos esforçar para que Deus faça a obra Sim. nas nossas vidas. Glória a Deus. Glórias a Deus. Temos aqui mais uns irmãos que estão fazendo pedidos de oração. A irmã Rosângela Barcelos está Glória a pedindo oração por Pedro,
por libertação das drogas. Aleluia. Jatuí Ambelina, paz. Peço oração por meu filho Guilherme, vai fazer uma ressonância, e por minha família. Glórias a Deus, nós estaremos orando. Temos 4 minutos, isso, irmã Valquíria? Glórias a Deus. Então vamos estar fazendo esta oração. Irmã Paula pode nos dirigir em oração nesse momento, pelos pedidos de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós entramos aqui, Senhor, em Tua presença mais uma vez. Queremos colocar, Senhor, cada pedido de oração, Senhor, que temos aqui no chat, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. Eu te peço, Senhor, agora, neste momento, que o Senhor possa ir de encontro com cada um dos Teus filhos, com cada um, Senhor, que fez esse pedido, Senhor, porque creu, Senhor, que o Senhor pode operar, porque creu, Senhor, que o Senhor pode, sim, Senhor, operar na sua vida, no seu familiar, na sua casa, Senhor. Eu não sei a necessidade de cada um dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai indo de encontro. Senhor, vai desfazendo toda a ação do inimigo, Senhor, contra a vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós erguemos este clamor, nós oramos a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que se para o homem é impossível, Senhor, nós sabemos que para o Senhor tudo é possível. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai. Atende, Senhor, o pedido dos Teus filhos. Atende, Senhor, o clamor, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera na vida de cada um deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu vou estar lendo mais uma palavra aqui no momento da oração. O Espírito Santo tocou ao meu coração, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O exemplo de Cristo na humilhação, que está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então que nós venhamos ter esse sentimento de servir, esse sentimento de humilhação como Jesus Cristo teve. Assim como Ele teve esse sentimento de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade da liderança, aquilo que Deus colocou no coração da nossa liderança. Então vamos nos colocar, vamos atentar à voz do Espírito Santo, e eu creio que esta programação falou com você nesta noite. Glória. Nós deixamos esta palavra para você, que Deus abençoe a cada um de vocês. Glórias a Deus. Glória a Então Deus. encerramos mais uma programação da Superintendência da Juventude com paz, oração e união. Glórias a Deus. Aleluia.